em vermelho, branco e azul. Castelão iluminado pela torcida do Fortaleza. Numa despedida de gala do Campeonato Brasileiro 2019. Assegurada a permanência na primeira divisão em 2020 e garantida uma vaga na Copa Sul-Americana pela primeira vez do Fortaleza. Vai disputar um torneio internacional oficialmente. Vai para a Sul-Americana em 2020. Fique com essa lindíssima imagem do Castelão. Imagem proporcionada pela torcida do Fortaleza. Com lanternas em azul, vermelho e branco. Vermelho, branco e azul, nessa ordem. As cores do clube, as cores da bandeira do Fortaleza. Emocionante, é de arrepiar o trabalho do torcedor do Fortaleza. Que clima, que festa. Que iniciativa do torcedor. Tudo muito bem planejado, sincronizado, combinado com a direção do Castelão, né, para apagar as luzes ao final do jogo. E esse espetáculo com as luzes dos celulares dos torcedores, lanternas que foram entregues a torcedores do Fortaleza para dar esse colorido especial com as cores da bandeira do Fortaleza. Uma das belíssimas imagens do Campeonato Brasileiro de 2019. Balança nesse momento a Arena Castelão. Literalmente. Com a explosão desses fogos de artifício. Lucas Catribe está acompanhando ainda a saída dos jogadores. O espetáculo da galera continua, Lucas. Isso, Rembrandt. Jogadores todos em campo ainda. Os atletas do Bahia já foram para o vestiário aqui na Arena Castelão. A gente vai tentar conversar com um atleta. Todo mundo se abraçando, comemorando. Alguns agora indo também perto do torcedor. Muita emoção dos jogadores, dá para notar aqui pela feição na Arena Castelão, Rembrandt. Daqui a pouquinho eu chamo você. Vale demais acompanhar esse espetáculo. Emocionante, de arrepiar aqui no Castelão. Rembrandt. Pois não, Lucas? Vou tentar chegar aqui no Tinga, que fez mais uma boa partida pelo Fortaleza, né? Chegando ao 4º gol na Série A do Campeonato Brasileiro. Tinga que já conhece esse clube há bastante tempo. Tinga, e aí, muita emoção, dever cumprido de uma temporada que para vocês foi praticamente perfeita, Tinga. Velho. Tem que dar, olha aí. Dar os parabéns. Todo o elenco, todo o grupo, toda a comissão, todo o staff. E essa torcida maravilhosa, que a gente lutou desde o começo. Não é do começo do ano, desde 2017 que vem essa luta o Fortaleza voltar à elite. E a gente está sendo recompensado e quero agradecer por tudo que o Fortaleza me deu. E a única coisa que eu posso fazer é me entregar dentro de campo e agora é aproveitar esse final de campeonato e agradecer a Deus. Agradecer essa torcida maravilhosa que sem ela a gente não ia chegar a lugar nenhum. Dá pra ver você muito emocionado, torcedor agora cantando o hino do Fortaleza. E tem também um sentimento, né, de fica, Rogério. O que vocês acham disso tudo? E o Rogério vai ficar, Tinga, com vocês? Depois disso eu acho que ele fica. Que ele adora Fortaleza, adora a torcida e adora os jogadores. E a gente também gosta muito dele. Então eu acho que se ele ficar vai ser melhor ainda. Que a gente vai aumentar o nível e agora é comemorar muito. Tá certo, tá aí o Tinga e o Rogério fazendo um sinal para a torcida do Fortaleza. Todo mundo na festa, né, Rembrandt? Todo mundo na festa. Todo o torcedor do Fortaleza, né, comissão técnica, as animadoras da torcida, em clima natalino, nessa festa já pensando em 2020, né?
Se foi bom 2019, imagina aí com essa sequência que pode ter o time do Fortaleza para 2020, caso o Rogério Ceni aceite a proposta para seguir o trabalho por aqui. Rembrandt, pois não, Lucas? Dá pra gente escutar aqui rapidinho o Felipe Alves, goleiro do Fortaleza. Ô Felipe, tem como explicar esse sentimento depois de uma vitória importante, a melhor posição da história do Fortaleza na era dos pontos corridos? Cara, acho que sentimento muito bom, satisfação de dever cumprido muito boa, mas a satisfação de poder retribuir o que o torcedor fez pela gente durante o ano todo e continua fazendo no dia de hoje. Acho que é uma coisa sem palavras, só quem está aqui dentro está sentindo o que está acontecendo. Então está todo mundo de parabéns pelo ano e por tudo que a gente conquistou aqui esse ano também. Olha a festa que estão fazendo com o Rogério ali, ó. Todo mundo abraçando, a festa que estão fazendo com o Rogério. Olha a festa que estão fazendo com o Rogério, abraçando o treinador. E eu queria saber de você, qual o mérito que essa equipe tem de lutar até o final, um jogo que parecia de festa, mas mesmo assim vocês foram atrás dos 3 pontos, chegando aos 53 na competição, Felipe? Eu acho que tudo começa pelo comando, né? O Rogério é um cara que tem muito comando, inseriu muito bem o seu sistema de jogo e a gente humildemente comprou a ideia dele, conseguiu transferir isso dos treinamentos para o dia de jogo, que às vezes tem coisa que encaixa, tem coisa que não encaixa, e a gente com muito trabalho e humildade conseguiu devolver tudo aquilo que ele nos deu durante a temporada dentro de campo, com os jogos, com as partidas, como eu falei. Hoje a festa está muito bonita, graças a tudo que foi feito por todo mundo, e acho que é mérito total para todo mundo por ter entendido, compreendido e retribuído da melhor maneira possível. Para liberar você para a festa, o Rogério fica e o Felipe Alves fica também? Isso aí vai ser decidido nas próximas 48 horas, aproveitar o momento, a festa e desejar parabéns para todo mundo, inclusive para o torcedor que mais uma vez compareceu e está de parabéns pelo que faz aqui. Tá certo, tá aí o Felipe Alves, um dos destaques da temporada 2019 do Fortaleza. Rembrandt. E a torcida aplaude o técnico Rogério Ceni, pede para ele ficar e ele caminhou pelo campo, foi em cada lado para agradecer ao torcedor do Fortaleza por esse carinho, por esse entendimento, né, por essa festa e essa combinação, esse entendimento que ele teve com o torcedor. Fica Rogério, é o pedido do torcedor do Fortaleza para o técnico Rogério Ceni. Foi lá, abraçou também os jogadores, foi jogado para o alto pelos jogadores e ali tira uma foto, aproveita para a recordação com o Oswaldo. Oi, Lucas. Vou tentar chegar no Rogério, né? Ele está aqui ainda no campo, cumprimentando todo mundo. Não sei se vai falar, porque costuma ir para a sala de imprensa depois, agora abraçando o Felipe, conversando com cada jogador que fez parte dessa campanha histórica em 2019. A gente lembra, o Fortaleza campeão cearense, campeão da Copa do Nordeste e também classificado pela primeira vez para uma competição internacional. O Rogério está no campo ainda, Rembrandt. Ele sabe que todo mundo quer falar com ele, né? Quer saber a situação dele, se ele aceita, se ele vai continuar no Fortaleza. Mas ele já adiantou que até quarta-feira ele tem essa resposta, ele vai tomar uma decisão. O prazo dado pela diretoria é que até sexta-feira ele tivesse tempo para refletir, para pensar bem, se é que chegou alguma outra proposta para ele, ele pensasse. Mas ele se adiantou, disse que quarta-feira tem uma decisão, se fica ou não para o trabalho em 2020. Está chamando todo mundo ali para o meio. Não vai ser possível conversar com o Rogério agora mesmo. Chamando todo mundo ali para o meio de campo. Vai reunir os jogadores, comissão técnica, aqui no campo de jogo, para agradecer mais uma vez ao torcedor. Ele também certamente vai fazer o agradecimento dele aos jogadores. Porque isso aí, Cabral, é um trabalho que o técnico só tem sucesso se dentro de campo os resultados acontecerem. E dentro de campo, o responsável por isso é o jogador. Sim, o jogador entender, né, aquilo que o técnico quer e o técnico também, evidentemente, passar de forma clara para o jogador as ideias do jogo que ele tem, as mudanças que são necessárias nas várias partes de um jogo de futebol, né, o entendimento de como se defender, o entendimento de uma transição defensiva, o entendimento de uma transição ofensiva, ou seja, a criação do modelo de jogo sendo que é adotado pelo treinador, né, as funções dos atletas em campo, quais as obrigações dos jogadores dentro de campo, aquilo que eles precisam fazer, precisam buscar, como explorar defeitos dos adversários.
Ou seja, tudo isso é passado pelo Rogério, mas executado pelos atletas, né? E se os atletas não confiam no treinador, o trabalho não anda. Aí, de mãos dadas, jogadores e comissão técnica foram de um lado para agradecer, agora eles correm de mãos dadas para o outro lado. Segue o agradecimento ao torcedor do Fortaleza, que hoje garantiu, né, a melhor campanha entre os nordestinos na Série A do Campeonato Brasileiro. O Ceará se segurou, se garantiu também. Serão 2 cearenses, o Bahia e mais o Sport, que conseguiu acesso este ano da Série B para a Série A em 2020. Se mantém os 20% da Série A de nordestinos. Com né? 4 equipes. O rebaixado foi o CSA, um dos rebaixados deste ano foi o CSA, era o outro nordestino da competição. Sai o CSA e entra o Sport para o ano que vem. Ficam Sport, Bahia, Ceará e Fortaleza. E este ano o Fortaleza é quem faz a festa, campeão cearense, campeão do Nordeste. Melhor campanha na Série A do Campeonato Brasileiro. O grande time nordestino. E tá saindo agora de campo o Rogério Ceni, Lucas. Isso. E aí, Rogério, qual o sentimento, hein? Dá pra falar rapidinho? Muita gratidão. Os caras fazem a diferença pro nosso time. E aí, dá pra ficar depois disso tudo? Aqui sempre dá pra ficar aqui. Tá